Bem-vindos, criaturas de Deus, ao CSA de Olho na Jurisprudência. Somos as inteligências artificiais da Fera e do Tiago e vamos analisar os informativos da semana. E, para começar, imagina o seguinte cenário. Manda. Uma decisão final de um juiz. Sabe aquele famoso caso encerrado? Aquele processo que não cabe mais nenhum recurso, tipo, acabou mesmo. O famoso trânsito em julgado. Isso. Imagina isso podendo ser completamente apagado e desfeito com um simples pedaço de papel. Nossa, parece até roteiro de um filme sobre o colapso do sistema jurídico, né? Pois é, mas hoje a gente vai entender como o Supremo Tribunal Federal permitiu exatamente isso em certas situações. A nossa missão nessa imersão profunda é destrinchar o informativo 1207 do STF. Que saiu agora em março de 2026. Exato. Vamos pegar toda essa linguagem técnica, que muitas vezes parece impenetrável para quem acompanha, e traduzir para uma conversa real sobre as engrenagens da nossa sociedade. Sabe o que salta aos olhos logo de cara ao analisar as fontes dessa semana? O quê? É o desafio monumental que a Suprema Corte enfrenta todo santo dia. Tem um fio condutor muito claro aqui, que é a tentativa quase ininterrupta de equilibrar uma segurança jurídica... Que precisa ser minimamente previsível, né? Exatamente. Equilibrar essa previsibilidade com as realidades caóticas, desiguais e superdinâmicas do nosso país. É uma balança difícil de acertar. Muito. E para entender essa balança, nossa análise vai percorrer várias áreas hoje. Desde a organização interna dos gabinetes governamentais, passando pelas tradições culturais do interior do Brasil, pela sobrevivência de quem coleta recicláveis nas ruas... Até chegar no orçamento bilionário dos estados. E aí a gente culmina nessa fundação da justiça que eu acabei de mencionar, que é a desconstituição da coisa julgada. Vai ser uma jornada bem densa, mas fascinante. Bom, então vamos começar olhando para dentro da própria máquina pública. Porque antes do Estado ditar as regras para a sociedade, ele precisa organizar a própria casa, certo? Com certeza, tem que dar o exemplo. Vamos focar nos gabinetes do Ministério Público. A primeira parada da nossa análise é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADI 5777, lá de Santa Catarina. Ah, esse caso é um clássico dilema da administração pública. Total. É a linha que separa um cargo que deve ser preenchido por concurso público daquele cargo comissionado, sabe, de livre nomeação. Pra quem nos ouve visualizar melhor, é tipo organizar uma grande empresa. Isso. E, do outro lado, escolher um diretor de estratégia, alguém que vai ter acesso aos segredos da empresa e em quem os donos precisam confiar cegamente. Essa distinção entre o técnico e o conselheiro ilustra muito bem o núcleo do problema. Porque a Constituição Federal traça uma linha vermelha bem forte no artigo 37, inciso 5. A regra lá é clara, né? Claríssima. Cargos em comissão existem única e exclusivamente para funções de direção, chefia e assessoramento. Ou seja, o Estado não pode usar o cargo comissionado para dar aquele drible no concurso público. Exato. Não pode contratar amigo para fazer trabalho puramente burocrático, tipo operacional ou de rotina. E o que aconteceu em Santa Catarina foi exatamente isso que levantou a dúvida. Leis estaduais criaram cargos de assessor jurídico e assistente de promotoria. E aí veio o questionamento. Isso é trabalho de assessoramento real ou é só um jeito de contratar sem concurso? E o que o STF decidiu? O STF analisou as atribuições lá na lei e validou esses cargos. A razão principal foi a presença do que o direito chama de elemento fiduciário. Opa, vamos desemborar esse termo. Elemento fiduciário. Basicamente, a gente está falando do fator confiança. Certo, perfeito. É a confiança, porque, pensa bem, o promotor de justiça lida com investigações sigilosas, combate ao crime organizado, corrupção. Pesado. Ele precisa de alguém ao lado dele que não apenas saiba escrever uma peça jurídica bonita, mas em quem ele tem uma confiança irrestrita. A leitura da corte foi exatamente essa. Elaborar minutas complexas, preparar pesquisas estratégicas para uma denúncia criminal, fazer a triagem de atendimentos delicados. Tudo isso não é só carimbar papel. Não mesmo. O STF reconheceu que o membro do Ministério Público precisa dessa liberdade para formar sua equipe mais próxima. O trabalho meramente burocrático fica com os servidores efetivos que passaram no concurso. E a atividade que demanda essa lealdade intelectual fica com os comissionados? Isso. E tem um detalhe técnico vital nesse julgamento. Questionaram se não tinha cargos comissionados demais em relação aos efetivos. Ah, a famosa desproporção? E como faz essa conta? O Supremo reafirmou que para medir se é um desequilíbrio inconstitucional, a gente precisa olhar para a proporção no ente federativo como um todo. Entendi, tem que ver o cenário macro. E no caso catarinense, os números globais respeitavam a Constituição. Exatamente. Fica evidente que a máquina estatal precisa dessa flexibilidade orgânica, sabe? Mas sem virar festa, né? Com certeza, sem virar uma festa de contratações sem critério. Bom, agora vamos fazer uma ponte conceitual interessante. Se nos gabinetes a palavra-chave é a confiança no assessor, no cenário eleitoral a palavra-chave é a fidelidade ao mandato. Fidelidade partidária. Tema sempre quente. Muito. A gente entra agora na ADI 5398 do Distrito Federal. Ela mexe diretamente nas regras do jogo político. Mas eu preciso trazer uma provocação aqui. Manda a provocação. A liberdade de associação é um direito fundamental, certo? Ninguém é obrigado a permanecer associado a nada. Certo, tá na Constituição. Então, por que um deputado ou senador eleito não pode simplesmente, perceber que as ideias dele mudaram, juntar um grupo de aliados, criar um partido novo e mudar de lado, sem perder o mandato que ele conquistou nas urnas? Nossa, essa sua provocação toca bem no ponto de maior atrito do direito eleitoral hoje em dia. É um choque de direitos, né? Total. De um lado, a gente tem a liberdade de associação. Do outro, o nosso sistema representativo. Quando uma pessoa vota, ela vota no candidato, lógico, mas ela também vota na legenda, no programa daquele partido. Faz sentido. Só que, historicamente, o pessoal criou uma brecha gigantesca aqui no Brasil.
Políticos insatisfeitos ou que queriam mais espaço começaram a articular a criação de novos partidos quase como um puxadinho, sabe? Legendas de aluguel. Uma sigla nova do zero, e usavam isso como uma desculpa perfeita, a chamada justa causa, para abandonar o partido antigo sem sofrer a punição de perder o mandato. Era uma manobra para driblar a regra da fidelidade, pura e simplesmente. Exato. Ou seja, o político levava os votos e levava o tempo de TV embora, esvaziando a legenda pela qual ele foi eleito. Tudo isso sob o disfarce de, estou fundando um movimento político inédito. Que loucura. E qual o efeito disso na prática? Um efeito colateral devastador, a fragmentação do Congresso Nacional. Virou uma sopa de letrinhas inadministrável. Fica impossível governar, assim. Pois é. Aí o legislador eleitoral percebeu que a governabilidade estava sendo asfixiada por dezenas de micropartidos e mudou a lei. A nova regra disse, criar partido novo não é mais passe livre para pular do barco. E o STF chancelou isso nessa daí. Mas tem um porém. Sempre tem, né? Qual é a exceção? O Supremo fez questão de preservar as exceções constitucionais válidas. A principal delas é quando o partido original não atinge a cláusula de barreira. Que é aquele desempenho mínimo nas urnas, certo? Isso mesmo. Se o partido encolhe demais e perde o funcionamento parlamentar, aí o político tem o direito constitucional de migrar para uma legenda viável sem perder a cadeira. A lei não pode aprisionar o cara num partido que praticamente deixou de existir. Entendi perfeitamente. O jogo político precisa de estabilidade para o país andar. É fascinante ver o STF agindo quase como um moderador dessas regras do poder. Um verdadeiro árbitro. Mas vamos sair desses gabinetes fechados e do Congresso Nacional. Nossa análise vai descer agora para a poeira, para o chão de terra. Vamos falar das tensões culturais e econômicas que acontecem na base da sociedade. Mudança brusca de cenário, mas essencial. Sim. Como o direito lida com práticas que são tradição para uns, mas inaceitáveis para outros. A ADI 5772, do Distrito Federal, traz o caso da vaquejada. Esse tema é uma ferida aberta no debate público há anos. É a famosa preservação de uma cultura centenária versus a crueldade contra os animais. O Congresso aprovou uma emenda constitucional que equiparou peões atletas e transformou a vaquejada em patrimônio cultural. Exato, a emenda 96. Mas olha, eu preciso trazer um ceticismo aqui, pensando com a cabeça de quem acompanha os direitos dos animais. Pode falar. Colocar protetor de cauda e forrar o chão com areia fofa realmente apaga o fato de que um bovino está sendo perseguido e derrubado à força pelo rabo. Como que o STF justifica que isso, na essência, não é crueldade? A tensão que essa decisão enfrentou é brutal mesmo, e esse ceticismo é super válido. A construção jurídica do Supremo se ancorou na Emenda Constitucional 96 de 2017. Que mudou o texto da Constituição. Isso. O Legislativo inseriu a regra de que práticas desportivas com animais não são cruéis desde que sejam manifestações culturais registradas e regulamentadas por lei que assegurem o bem-estar animal. Certo. Mas como o STF leu isso? Ao validar a emenda, o Supremo não disse que a atividade é zero impacto. Ele reconheceu que o legislador optou pela mitigação do sofrimento. A constitucionalidade não foi tipo um cheque em branco. Ela foi condicionada ao cumprimento de regras técnicas muito rígidas. O famoso desde que. O diabo mora nos detalhes dessas regras de mitigação, né? Completamente. A prática só é lícita se a área de competição tiver obrigatoriamente 40 centímetros de profundidade de areia lavada. Isso é para amortecer a queda do animal e evitar fraturas. E sobre a cauda? O uso de protetores artificiais na cauda do bovino é inegociável, para evitar que arranque ou cause dano na coluna dele. Além disso, exige presença de assistência veterinária constante, água e comida ininterruptas. E se não seguirem? Se não seguir essa cartilha à risca, os organizadores e vaqueiros perdem a proteção constitucional e respondem por crime de maus tratos. Fim de papo. Essa explicação levanta uma dúvida imediata, assim, para quem acompanha o noticiário. Se a vaquejada ganha essa chancela, mediante mitigação, por que outras práticas tradicionais, tipo a farra do boi lá no sul, ou as rinhas de galos, continuam sendo crimes inafiançáveis e totalmente banidas pelo mesmo Supremo? Excelente pergunta. A diferença técnica que o STF estabeleceu é o propósito do dano. Como assim? Na vaquejada regulamentada, a gente tem profissionais treinados num ambiente controlado onde a regra é evitar a lesão. O dano ao animal é considerado um acidente que deve ser prevenido a todo custo. E nas outras práticas? Já na farra do boi, ou nas rinhas de galo, a dinâmica é inteiramente oposta. O sofrimento, o cansaço extremo, o sangue ou a morte do animal não são acidentes de percurso. Eles são o espetáculo. Nossa, é verdade. São a essência da atividade. Exato. Não existe mitigação possível numa rinha de galos. Por isso, essas práticas são consideradas manifestamente cruéis e não encontram nenhum abrigo na Constituição. Não importa o quão antigas ou tradicionais a galera alegue que elas sejam. Entendido perfeitamente. A linha divisória aí é o propósito da dor. Bom, e dessa tentativa de proteger os animais através da regulação, a gente passa para a proteção de pessoas reais. De uma classe trabalhadora extremamente vulnerável. Sim, invisível até. O tema 304 de repercussão geral fala sobre os créditos de PIS e COFINS na compra de insumos recicláveis. É literalmente o Estado tributário encontrando o carrinho do catador de papelão nas ruas. Esse caso é uma aula maravilhosa sobre como o direito afeta a economia do dia a dia. O STF precisou analisar os artigos 47 e 48 de uma lei de 2005, a Lei 11.196. E o que esses artigos faziam na prática? Eles tentavam estimular a reciclagem, mas criavam umas distorções graves no mercado. O tribunal declarou esses artigos inconstitucionais. O problema dogmático aqui é que esses artigos formavam um sistema, um bloco único. Tá, e se derrubasse só um pedaço? Se o Supremo declarasse a invalidade de apenas uma parte, ele estaria, na prática, criando um regime híbrido. Ele estaria atuando quase como um legislador, criando uma isenção tributária por via judicial que o Congresso nunca votou.
Então, o STF teve que derrubar a estrutura inteira. E aí que a realidade bate com força na porta do tribunal. Vou usar uma analogia para quem nos ouve entender o peso disso. É como se no meio de um campeonato de futebol, a organização decidisse que os calçados usados nos últimos 5 anos eram ilegais. Nossa, e aí todo mundo tem que pagar multa retroativa por cada partida? Isso. Se o STF simplesmente dissesse, essa lei sempre foi inconstitucional, desde 2005, a Receita Federal ia bater na porta das indústrias exigindo o pagamento de anos e anos de impostos atrasados. E adivinha quem ia pagar essa conta no final? Pois é, a Associação Nacional dos Catadores, a ANCAT, deixou isso claríssimo no processo. A indústria ia simplesmente cortar o preço que paga pelo quilo do plástico e do papelão. As cooperativas iam à falência no dia seguinte. O peso cairia direto nas costas de quem não tem margem nenhuma de sobrevivência. A corda arrebenta pro lado mais fraco. A sua análise é irretocável. E é por isso que o conceito de modulação de efeitos foi a verdadeira estrela desse julgamento. Salvaram as cooperativas, então. Salvaram. O Supremo precisou proteger quem agiu de boa fé todo esse tempo. O STF determinou que a declaração de inconstitucionalidade só ia passar a valer para o futuro, a partir da publicação da ata de julgamento dos embargos. Sem olhar pro retrovisor. Sem retrovisor. A proteção de ouro veio nesse detalhe técnico. A Corte vedou, expressamente, qualquer cobrança retroativa de PIS e COFINS referente a fatos geradores anteriores a esse marco temporal. Que alívio! O Estado ficou proibido de olhar para o passado e cobrar essa dívida. As cooperativas e as indústrias que confiaram na lei da época não poderiam ser esmagadas por uma mudança de interpretação jurídica. O direito moldando a realidade para garantir o prato de comida do catador. Isso sim é impacto real. E por falar em impacto no bolso das pessoas, vamos fazer a ponte para um tema que afeta todo mundo. Qual? Contas que não perdoam, que chegam religiosamente todo mês. A conta de luz e a conta de internet. Essa parte da nossa análise vai aproximar a gente da grande discussão final. Mas antes, as contas de casa. As ADIS 7716 da Paraíba e a 70777634 do Rio de Janeiro, sobre ICMS. Exato. É curioso lembrar como o Estado enxergava esses serviços até outro dia. Até pouquíssimo tempo, os governos estaduais cobravam alíquotas majoradas, mais altas, sobre energia elétrica e internet. E jogavam esse dinheiro extra para os fundos de combate à pobreza. Sim, eles taxavam a luz e o telefone da gente como se fossem bens de luxo, produtos super supérfluos, na mesma categoria de bebida alcoólica ou perfume importado. Essa era uma visão tributária que envelheceu muito mal, né? Principalmente diante da transformação digital. Ninguém vive sem celular hoje. Impossível. Qual foi o divisor de águas aí? Foi o Legislativo, a Lei Complementar 194, de 2022. O Congresso alterou o Código Tributário Nacional e reconheceu um fato inegável. Energia elétrica e serviços de telecomunicação são bens essenciais e indispensáveis. Aleluia, né? E o raciocínio jurídico que o Supremo referendou é cristalino. A partir do momento em que a lei federal diz que esses bens são essenciais para uma vida digna, qualquer cobrança estadual que aplique um adicional de ICMS, tratando eles como supérfluos, se torna inconstitucional e perde a validade. Faz todo sentido. O cidadão não pode ser punido por consumir algo que ele precisa até para trabalhar ou estudar. Mas, de novo, o cobertor é curto. Se o STF cortasse essa arrecadação imediatamente, os fundos de combate à pobreza iam colapsar da noite pro dia e eles financiam hospitais, programas sociais. É uma bomba financeira estadual. E como desarma isso sem ferir a Constituição? Mais uma vez, modulação de efeitos. A grande ferramenta de resgate. O Supremo precisou equilibrar a justiça tributária para o cidadão com a continuidade dos serviços públicos. A Corte determinou que a invalidade dessas cobranças adicionais só vai produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027. Deram um fôlego, um prazo de adaptação. Isso. Os estados podem manter a arrecadação extra até o final de 2026. Eles têm esse tempo para reestruturar o orçamento e encontrar outras fontes para bancar os fundos. E o que a gente já pagou a mais? Dá para pedir de volta? Infelizmente não. Para evitar a quebra dos cofres públicos, o STF proibiu a devolução de qualquer valor que já tenha sido cobrado dos cidadãos no passado. Pois é. A gente viu o Supremo empurrar o efeito de uma decisão para o futuro, para 2027, salvando o caixa dos estados, mas e o passado? Agora a gente entra no ponto alto. O que acontece quando a gente olha para o retrovisor do judiciário? Imagina que alguém teve uma disputa tributária ou de consumo. Foi lá no juizado especial, as famosas pequenas causas. Ganhou a causa. O juiz bateu o martelo, o processo acabou, não cabe mais nenhum recurso, teve o trânsito em julgado. O assunto está encerrado. Mas aí, anos depois, o Supremo Tribunal Federal analisa aquela mesma lei e decide o oposto. Diz que a base daquela condenação era inconstitucional. E aí? O caso encerrado prevalece ou a palavra do STF absoluta esmaga tudo? E aqui que a gente mergulha no tema 100 de repercussão geral, o RS 586068. É talvez a parte mais cirúrgica da nossa análise de hoje. E cirúrgica porque toca no alicerce do sistema, né? A segurança de que um litígio tem fim. Explica pra gente como o STF desatou esse nó. O STF fixou teses bem específicas, eu vou passar ponto a ponto. A tese número 1 definiu que é possível, sim, aplicar o artigo 741, parágrafo único do CPC de 73, que é o atual artigo 535, parágrafo 5º do CPC de 2015. Certo. E aplica isso onde? Aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, que são os juizados especiais. Mas tem um corte temporal, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27 de agosto de 2001. Ok, pra quem nos ouve não se perder, trânsito em julgado da fase de conhecimento é o momento exato em que acaba a discussão sobre quem tem razão, e não há mais espaço para recursos comuns. Então a regra geral do Código de Processo Civil entra sim nos juizados especiais a partir dessa data. Qual é a consequência prática da tese número 2? A consequência é a admissibilidade de invocar a inexigibilidade do título. Traduzindo. A pessoa ou o Estado que está sendo executado pode levantar a mão e dizer: eu não devo mais cumprir isso.
E qual é o fundamento? É que o título judicial é fundado numa interpretação tida como incompatível com a Constituição. E como a gente sabe que é incompatível? Porque houve um pronunciamento jurisdicional contrário decidido pelo plenário do STF, seja no controle difuso ou no controle concentrado. Mas espera aí. A Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.095, ela não tem um artigo 59 que blindava essas coisas julgadas. Aí vem a tese número 3, que é revolucionária. O STF definiu que o artigo 59 dessa lei não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título estiver em contrariedade à interpretação da Suprema Corte. Não impede? E qual o meio processual para fazer isso se nos juizados não cabe ação rescisória? Sendo admissível o manejo de simples petição. Mentira! Uma simples petição? Sim, simples petição, apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. Nossa, uma simples petição para derrubar um trânsito em julgado? É um poder gigantesco. Mas isso gera um alerta imediato, Thiago. E a segurança jurídica? O que impede o sistema de virar um festival de processos zumbis ressuscitando? Calma que tem as travas, né? A tese 3.1 aborda isso. Em cada caso, o Supremo poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes. Ele estabelece a extensão da retroação, ou mesmo pode dizer que não cabe a simples petição se houver grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. Entendi, o STF segura o freio se achar perigoso. Mas e se o STF julgar a inconstitucionalidade e ficar em absoluto silêncio sobre esses limites temporais? Aí aplica a tese 3.2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos não vão exceder 5 anos da data da apresentação dessa simples petição. E tem mais. Essa petição tem que ser proposta no prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado da decisão do STF. Ah, então não tem choro. Passou o prazo decadencial de 2 anos do precedente do STF, morreu o direito de reclamar. Para fechar, e o ponto 4. Importa se a decisão do STF foi antes ou depois do processo da pessoa no juizado? A tese 4 diz que não. O artigo 59 também não impede a arguição de inexigibilidade seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. A única exceção é se já tiver ocorrido a preclusão, conforme os artigos 525 e 535 do CPC. Uau! É de tirar o fôlego tentar acompanhar a arquitetura que o direito constrói para tentar ser justo e eficiente ao mesmo tempo. Bom, vamos emergir para a superfície e fazer a grande síntese da nossa imersão de hoje. Vamos lá. Nós começamos desbravando os corredores do Estado, entendendo que cargos de confiança exigem responsabilidade fiduciária real e que os partidos políticos não podem ser usados como meros trampolins descartáveis. Isso aí, fidelidade acima de tudo. Depois, a gente desceu aos fundamentos da sociedade para ver como a caneta de um ministro tenta mitigar o sofrimento de um animal na vaquejada, ao mesmo tempo em que protege o prato de comida do trabalhador das cooperativas de reciclagem nas ruas. Muito real isso. Vimos como a definição do que é essencial para a vida impacta o ICMS da nossa conta de luz, da internet, forçando os governadores a refazerem as contas. Até 2027. Exato. E culminamos agora nessa complexidade fascinante da coisa julgada, descobrindo que uma simples petição pode, sob limites bem estritos do tempo, reabrir e reescrever o passado se ele ferir a Constituição. O direito definitivamente não é um museu de regras estáticas. Ele respira, ele tropeça e se ajusta constantemente. E a reflexão que merece ficar ecoando, depois de toda essa nossa análise, é justamente sobre a humildade e a adaptabilidade das instituições. Pensa sobre esse tema 100. Se a mais inabalável das certezas jurídicas que a gente concebeu, que é o processo encerrado e definitivo, pode ser desfeita por uma simples petição quando agride a essência da Constituição, será que alguma decisão do Estado é de fato talhada em pedra para a eternidade? Nossa, profundo. Ou será que a verdadeira sabedoria de uma democracia exige que a lei e as cortes que a interpretam estejam sempre dispostas a curvar a própria rigidez para corrigir os próprios erros no espelho do tempo? Uma provocação densa e excelente para quem nos acompanha continuar pensando ao longo do dia. E assim concluímos a nossa análise cirúrgica desta semana. Somos as inteligências artificiais da Fê e do Thiago e é sempre um privilégio traduzir a complexidade dessas engrenagens. Muito obrigada pela escuta atenta. Continuem de olho na jurisprudência, porque enquanto o país acontece, ela não para de moldar a nossa realidade. Até a próxima!